Bom dia. Alguma dúvida para hoje, meninos? Bom dia. Bastante, sim, professora. Pode falar. Eu tenho uma aqui. Em um circuito que eu dimensionei, seria da cozinha e da área de serviço, ficou com 3.800 watts. Então, a corrente seria 17,27. Então, eu dimensionei um condutor de 2,5 e eu queria saber se o disjuntor de 20 pode ser para esse circuito. Quanto que é a corrente? 17,27. Aí tem que ver se a corrente é 80% do tamanho do disjuntor. Então, nesse caso, de 20 não serviria. Daí eu preciso dividir esse circuito para diminuir a tensão, a potência. Não necessariamente, tá? Existem duas opções. Uma opção é dividir, como você bem disse. A segunda opção é você aumentar o disjuntor e dependendo do aumento que você causar no disjuntor, né, que você fizer no disjuntor, por exemplo, se eu escolher um disjuntor de 25, tá? Que aí atenderia o critério dos 80%. No caso de tomadas, o disjuntor ele tem que ser 80% da corrente do disjuntor tem que corresponder à corrente do circuito, ou seja, a corrente do circuito tem que ser igual ou menor a 80% da corrente do disjuntor. Bom, nesse caso, um de 25 atenderia, né, nesse seu exemplo, e aí tem que verificar também se a capacidade do condutor de 2,5 é superior a 25 amperes. Tá claro? É de 24. Aí eu teria que trocar o condutor também. Aí teria que trocar o condutor também, tá? Essa é uma situação que é bem comum de acontecer no caso do dimensionamento do chuveiro, que os chuveiros, tem muitos chuveiros de alta potência hoje no mercado. Então, é bem recorrente isso acontecer, tá? Essa situação acontecer de ter que aumentar o condutor em virtude do aumento do disjuntor, tá? Sim, entendido. Mais alguma pergunta? Dos eletrodutos, eu pego, por exemplo, uma situação no meu desenho, onde é que eu tenho a maior quantidade de fios, maior espessura, e determino, tipo, esse eletroduto e uso todos os eletrodutos do mesmo tamanho, ou eu posso usar eletrodutos de tamanho diferente? Pode usar tamanho diferente, tá? Mas o que é mais simples em termos de projeto, tá? Essa parte dos eletrodutos, ela é uma parte bem controversa, porque se a gente for seguir à risca a norma, existe a questão prática e a questão de seguir a norma literalmente, tá? Se você seguir a norma literalmente, você vai acabar gastando muito dinheiro no projeto e pode ocasionar muitos erros de execução, inclusive, tá? Então, o que é que se adota, né? Você vai dimensionar os eletrodutos para cada trecho compartilhado e depois você vai selecionar qual que é o trecho que apresenta o maior dimensionamento de eletroduto, daquele que contém aquele circuito, tá? Eu vou apresentar aqui a planta, eu vou compartilhar a tela aqui num instante. Vamos usar um exemplo aqui do exemplo que nós fizemos na aula passada, tá? Do desenho que nós fizemos na aula passada. Por exemplo, eu estou passando os fios 1 e 4 aqui nesse duto de saída do quadro, certo? Os fios dos circuitos 1 e 4. Então, quantos fios eu estou passando aqui, ó? Vou dar um zoom só para deixar bem especificado esse trecho aqui. 6. Exatamente, estou passando 6 fios, tá? Só que de condutores carregados, eu só tenho 4, tá? O neutro é considerado um condutor carregado, tá? O terra não, o terra ele é só para escoamento de excesso de carga,
tá? Para isso que serve o TER. Então, o neutro, apesar dele ter tensão zero, né, a rigor, ele, eventualmente, ele pode ocorrer um desbalanceamento e aí ele é considerado um condutor carregado, e o neutro, ele faz a diferença de potencial, tá? Então, por isso que o neutro é considerado condutor carregado. Então, aqui eu vou ter 6 fios, 4 condutores carregados. Bom, aí na tabelinha, eu tenho que, só um pouquinho, eu tenho que pegar o slide ali da nossa aula, só para exibir na nossa tela, da parte de dimensionamento de condutores. Deixa eu ver. Aqui, ó. No caso aqui, a gente considera todos os condutores, tá? Então, a gente vai considerar que nesse duto, na imagem que eu estou exibindo da tela, que seria esse duto aqui, ó, que eu acabei de selecionar, o duto que sai do quadro com os circuitos 1 e 4, ele contém 6 condutores, tá? Então, aí a gente vai selecionar a coluna de 6 condutores, vai selecionar qual é a maior seção de cada condutor. O circuito 1 tem os fios de que seção? 1,5. E o circuito 2? 2,5. O circuito 4, desculpa, 2,5. Isso. Né? Bom, então, aí a maior seção é 2,5. Eu vou selecionar a linha do 2,5, a coluna dos 6 condutores, e aí eu vou chegar à conclusão de que esse trecho de duto, ele tem o eletroduto que abriga, né, os fios que saem do quadro dos circuitos 1 e 4, ele contém 20 milímetros de diâmetro, tá? Lembrando que a medida do eletroduto é em milímetros de diâmetro, tá? Enquanto que a seção dos fios é em seção de área, né? Quando eu falo seção, normalmente eu estou avaliando a área, tá? Uma superfície. No caso do eletroduto, eu estou avaliando o diâmetro, tá? Então, esse trecho vai ter 20 milímetros. Mas se eu tivesse um trecho, se eu tiver um trecho que passa mais fios, tá? Vamos tentar ver aqui qual que é o trecho que passa mais fios. Aqui tem 6 também. Esse trecho aqui, ó, entre luminárias. Aqui eu vou ter 3 fios retorno, mais 3 da carga da iluminação e mais 3 do circuito de número 4, tá? Então, o circuito 1 aqui tem 6 fios, e o circuito 4 tem 3 fios. Então, nesse caso, eu vou ter 9 fios dentro do eletroduto. Maior seção, 2,5. Coluna 9, 2,5. Aí, nesse caso, eu vou ter um eletroduto de 1 polegada, tá? Qual que foi o tamanho maior de eletroduto? O caso anterior, o que sai do quadro, que contém os circuitos 1 e 4, ou o duto de 1 polegada, de 25 milímetros. O de 25? O de 25, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar 25 em todos os locais que passam os circuitos 1 e 4. Tá claro? O que que eu, só resumindo o procedimento que eu fiz agora, né? Explicando em detalhes resumindo as instruções do procedimento. Então, o que que nós vamos fazer para avaliar qual que é o eletroduto correto, tá? Você vai selecionar, você vai avaliar trecho por trecho de eletroduto e você vai verificar
quais são os trechos, e você depois de avaliar os trechos de eletroduto, dimensionar cada trecho de eletroduto, você vai selecionar os maiores tamanhos, tá? Isso é uma prática que é interessante, tá? Do ponto de vista de obra, por alguns motivos, tá? Tem uma desvantagem, mas também tem mais vantagens que desvantagens. Por que que eu digo isso? Quanto maior os eletrodutos, mais fácil de passar a fiação vai ser, mais fácil de executar a instalação vai ser, tá? E você consegue armazenar mais circuitos dentro do eletroduto maior, tá? Então, para fazer uma reforma, por exemplo, é muito mais simples você você fazer a obra com eletrodutos maiores, você vai dar mais durabilidade para aquela edificação, tá? E você dá mais liberdade para a pessoa fazer o projeto elétrico, tá? Para o instalador fazer o projeto elétrico conforme as necessidades do usuário, daquela edificação. Nesse sentido, é muito bom, tá? Mas existem também algumas medidas de eletrodutos que acabam encarecendo muito a obra. Então, aí o que que acontece? Aí você vai ter que ponderar, né? Aí às vezes não vale mais a pena trabalhar com alguns trechos com um eletroduto de medida menor e nos trechos principais usar o eletroduto de medida maior? Dá, tá? Aí dá para fazer isso caso o orçamento seja muito apertado. Vai ter menos flexibilidade que o caso anterior, tá? Mas as duas opções são válidas. Aqui na disciplina, para ficar mais simples para vocês, a sugestão é de utilizar os eletrodutos todos com o mesmo tamanho, tá? Depois de aplicar o procedimento de avaliação do dimensionamento de cada trecho de eletroduto. Tá claro? Sim, eu até estava pensando nessas possibilidades, que nem se eu tenho um eletroduto maior, eu tenho mais flexibilidade mesmo no caso queira ampliar, reformar. E Sim. só que ao mesmo tempo, por exemplo, se eu tenho uma descida para um interruptor, onde é que eu só vou ter uma fase no retorno, é meio que um desperdício ter um eletroduto tão grande para só dois fios. Mas acho que é uma escolha que tem que se fazer, né? Sim, aí vai depender de cada caso, né? Às vezes o pessoal de fora, a gente fala isso para o pessoal de fora, né? Até é interessante colocar esses exemplos aqui na aula, que às vezes as pessoas elas não entendem que a gente tem que avaliar as particularidades, né, em cada caso. Mas não tem jeito, é isso mesmo que tem que fazer, tá? É porque o cliente quer a solução, sempre, né? Independente do que você fizer, ele quer que resolva o problema, tá? Muitas vezes sem muita explicação. Mas é importante também que a gente saiba as explicações, né, para a gente fazer o melhor trabalho possível. Sim, sim, ok, então. Bom, gente, mais alguma dúvida? Eu tenho, né, professor, mas eu vou deixar o Leonardo também falar, senão eu vou ficar aqui muito tempo. Zé Leonardo, tem alguma dúvida? Não, pode falar, Luiz. Tô tranquilo. Até tu falando já tive algumas dúvidas minhas também. Pode falar, depois eu pergunto. Então, tá bom. Professora, eu fiz a minha iluminação e acabei fazendo ela sem o Tera. Eu preciso colocar no diagrama aqui. Não, terra não é obrigatório na iluminação. Ah, ok. Lembrando, né, que a entrega do trabalho é hoje à noite. Sim, professor, estou apurando aqui para terminar. Tá. Correr agora. Sim. Por exemplo, em cima do meu eletroduto, eu fiz a fiação e o eletroduto em uma só layer. Então, eu não preciso, por exemplo, a representação de fase, neutro e tera em layers separadas. É tudo na mesma?
Isso aí fica a critério do desenhista, né? A sugestão que eu dei para vocês foi para agrupar tanto o eletroduto quanto os condutores, tudo na mesma layer, tá? Tem gente que gosta de separar a layer de condutores e a layer de eletrodutos, tá? Faz todo sentido. E tem gente que separa fase neutra e terra, aí eu já acho muito trabalhoso, particularmente, mas dá para fazer também. As três opções estão corretas. Questão de organização do projetista. Sim. Assim, ó, na minha opinião em particular, né, a separação dos condutores em layers, no meu ponto de vista, faz mais sentido quando você trabalha com diagramas multifilares. O unifilar, que é o caso do projeto elétrico, para mim não faz muito sentido, porque os condutores são representados por simbologia, eles não são representados por linha de forma separada, né? O caminho é representado por uma linha e o condutor por simbologia, enquanto que no multifilar, não. No multifilar, os condutores são representados pelas próprias linhas. Tá? Sim. Tem alguma distância máxima, por exemplo, de eletroduto? Eu queria saber isso mais ou menos porque se eu posso levar um eletroduto direto do quadro de distribuição até uma TUI, sem passar por uma lâmpada, eu posso fazer isso? Pode, mas tem limitações, tá? Existe um critério de dimensionamento que vocês vão ver no projeto de instalações elétricas, que é chamado de critério de queda de tensão, tá? Nesse critério, ele avalia o tamanho do condutor conforme o seu comprimento, tá? Aí ele vai, e se a tensão cair muito, porque um condutor, quanto mais longo o condutor, mais pontos de perda de tensão você vai ter. Então, o ideal é não fazer condutores muito longos, né? Ou, no caso, eletrodutos muito longos. Você pode fazer se não tiver uma alternativa, né? Mas, por exemplo, assim, até 10 metros seria aceitável? 10 já é muito. Eu não lembro agora direito de cabeça qual que é a medida que dá, qual que é o comprimento que dá a perda recomendada pela ANEEL, tá? Se eu não me engano, a perda de tensão num circuito, tá? Causada por queda de tensão devido ao comprimento a queda de tensão devido ao comprimento do condutor, se eu não me engano, ela tinha que ser de 7% em edificações residenciais, não pode passar de 7%, e de 5% em instalações comerciais, tá? Em alguns casos específicos, 3%. Mas ou seja, no caso de uma residência, o condutor pode ser um pouco mais longo, tá? Porque a queda de tensão é mais tolerável, né? Mas eu não lembro de cabeça qual que era a medida de comprimento, tá? Aí teria que... Tem como calcular, tem uma formulazinha ali para calcular, e eu não lembro agora de cabeça quanto que era, em média. E depende também da seção do condutor para poder fazer esse cálculo. Quanto maior a seção, né, maior o dimensionamento do condutor, mais tolerável o condutor é em queda de tensão, tá? Quanto maior a resistência, né, maior a queda de tensão. Então, se ele tem uma seção grande, ele vai ter uma resistência menor, tá? É só lembrar do resistência igual a resistividade vezes o comprimento vezes a área, tá? Essa fórmula do dimensionamento da queda de tensão, ela depende dessa relação da resistência.
Sim, aqui no meu projeto, tipo, os maiores eletrodutos deram, acho que 4 ou 5 metros. Estão com tamanhos bons, tá? Se eu não me engano, era mais. É que eu não, eu realmente eu não lembro e depende da seção, né? Se você usar fios 4, aí você pode estender um pouco mais. Por isso que o ramal de entrada, muitas vezes, ele tem um fio grosso, né? Com a seção grande. A gente vai precisar fazer cera, mal entrada também, ou alguma coisa antes do Não, quadro de vocês só distribuição. vão representar a ligação externa, tá? O ramal de entrada, o desenho do ramal de entrada, na verdade, ele já vem pronto da concessionária muitas vezes, tá? E o que tem que fazer é só dimensionar o ramal, tá? Mas isso eu vou deixar para vocês fazerem na disciplina de instalações elétricas mesmo. Como que vocês vão representar a ligação externa, tá? Vocês viram ali na apresentação que existe a classificação, né, do tipo de ramal, monofásico, bifásico e trifásico, certo? Vou colocar aqui na apresentação, e que foi colocado na aula síncrona. Aqui, ó. Certo? Esse ali, professora, esses 15 kW, isso é a soma de todas as potências que eu tenho no meu quadro de cargas? Isso, aí é a soma da potência do quadro de cargas e a soma e que tem que conferir com a soma da potência do quadro de circuitos, né? Ah, ok, então. A soma da potência do quadro de cargas tem que ser igual ao do de circuitos. Aí você vai verificar se o projeto está correto. Essas faixas de potência que eu estou apresentando aqui na tela, né? Só vou aumentar um pouquinho aqui. Servem para os padrões de entrada, né? Quando que eu vou fazer a conexão da minha elétrica da minha edificação com a rede pública? Com 2 fios, com 3 fios e com 4 fios. E que fios são esses, tá? A conexão com o poste, ela é sempre feita fase neutro, tá? Nunca, o terra, ele consiste numa derivação do neutro, do neutro a partir da saída do relógio medidor. Aliás, a partir da entrada do relógio medidor, tá? Então, aliás, da saída do relógio medidor. Então, o terra, ele consiste numa derivação do neutro, né? O terra não vem do poste, isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Terra nunca vem do poste, terra vem do neutro que é conectado no ponto de entrega da edificação, tá? Após do ponto de entrega, o neutro é conectado ao quadro medidor, ao relógio medidor, do relógio medidor, da saída do relógio medidor, do neutro que sai do relógio medidor, eu tenho a derivação para o terra, tá? Então, dali que sai o terra. E no caso dos tipos de potência, né? Quando que eu sei que eu vou ligar minha edificação com 2 fios, 3 fios e 4 fios? O que são essas ligações? 2 fios eu tenho uma fase e um neutro, ou seja, eu vou ligar edificações de pequeno porte, de pequena potência instalada, até 15 kW de potência instalada. O tipo B, eu vou ligar minha edificação em 2 fases e um neutro. E depois, quando eu for realizar a instalação elétrica dos circuitos, eu vou distribuir parte dos meus circuitos fase neutro conectados a uma fase, parte dos meus circuitos fase neutro conectados em outra fase. Eu vou fazer um balanceamento, eu vou fazer um procedimento chamado balanceamento de fases, tá? Então, no caso a edificação, ela já tenha um pouco mais de carga, e para evitar, e para reduzir custo de instalação, o que se fez? Se fez o balanceamento de fase, para quê? Para usar condutores de seções menores e baratear o custo da instalação, tá? Então, aí eu vou
trabalhar com instalação de 2 fases e um neutro no ponto de entrega. Já o tipo C é o tipo trifásico, tá? Então, eu vou ter 3 fases para distribuir os meus circuitos instalados na edificação, quando chegar ali no barramento do quadro, ao longo das 3 fases, e o neutro vai ser conectado no neutro único, tá? E esse tipo de instalação trifásica é para edificações de porte maior e conectada a baixa tensão. Aqui a gente só está trabalhando com baixa tensão. Média e alta tensão vocês vão ver mais para frente, tá? Que aí no caso da baixa tensão, então eu vou ligar a edificação direto no poste, tá? Sem transformador, na rede de baixa tensão do poste, e se essa ligação for trifásica, a edificação ela tem que ter uma potência instalada para fazer essa ligação entre 25 e 75 kW. Tá claro? Sim. Então, como que eu sei qual que é o tipo de padrão de entrada que eu vou ter na minha edificação? Eu vou somar as potências instaladas do meu projeto e eu vou verificar em qual faixa que o meu ramal de entrada se enquadra, tá? Então, qual que vai ser aí no caso do projeto de vocês, quanto que deu a potência instalada? Calma aí, deixa eu falar de novo. Vamos ver Eu aí. eu não anotei, mas acho que vai ser bifásico. Vamos somar então essas potências, antes de eu mostrar o desenho. O meu deu 43 mil e pouquinho. Ó, do Leonardo deu bem grande, deu trifásico, tá? Do Luiz. Deu 19.220 watts. 19 mil, ó, já deu bifásico, tá? Vou fazer os 2 exemplos aqui. Hoje em dia é muito difícil uma instalação ser monofásica, tá? Normalmente em área rural. Tanto é que tem algumas medidas diferentes para a área rural. Na área rural, a faixa de valores é até mais tolerável, tá? E os níveis de tensão, tem locais que os níveis de tensão são diferentes. Bom, então, aqui, deixa eu compartilhar a tela do desenho. Como que eu vou representar o padrão, a ligação externa com a edificação, tá? Eu vou representar aqui na disciplina, tá? Nós vamos representar somente a fiação da ligação externa com o quadro, tá? Então, eu vou representar o quadro medidor, eu vou fazer uma cópia aqui, editar aqui. Fazer a representação do medidor.
Então, aqui eu fiz a representação do quadro medidor. Aí, agora, eu vou fazer o eletroduto de piso, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer um eletroduto subterrâneo para fazer a ligação do medidor externo, que faz a conexão com o ponto de entrega, né, com o poste da rede pública, e o quadro de distribuição interno à edificação. Então, eu vou fazer um spline aqui. Aqui, lembrando, tá, como o duto é de piso, que tipo de linha que vai ser? Tracejada? Tracejada, exatamente. O de parede também é tracejado, né? Não, de parede pode ser linha cheia. Aí tem uma questão bem interessante, tá? Que normalmente o pessoal tem dúvida se pode ou não cruzar o eletroduto de parede com o de teto. São as únicas exceções, tá? Daí você vai conseguir interpretar se aquilo é um cruzamento de fato ou não através da simbologia de tomada. Porque se for uma tomada média, você sabe que aquela tomada está situada a 1,30 m. Então, você não vai ter, na prática, cruzamento do eletroduto de teto com o de parede, porque o teto vai estar pelo menos 2,60 m, tá? Pelo menos segundo o código de obras, né? Aí e 2,40 m, aliás, né? Algumas áreas, as áreas molhadas normalmente são menores, são mais baixas. Então, vai estar pelo menos 2,40 m. Mas aí, nesse caso, poderia cruzar a linha, né? Porque você sabe que não vai ter cruzamento. Agora, se você tem uma tomada alta e um eletroduto de teto se cruzando, aí você já não vai poder cruzar essa linha, é claro? Ok. Não, é que eu tenho um caso aqui na minha casa que eu fiz um eletroduto sobre parede. Ó, eu vou colocar aqui uma linha tracejada, eu vou carregar um outro tipo que eu prefiro carregar os tipos dash dot. Tem uns tipos aqui que foram carregados que eu particularmente eu não gosto muito de usar. Andei mudando algumas coisas. Então, aqui, ó, eu vou ter o eletroduto tracejado, tá? Aí, agora eu vou representar a fiação. A fiação de alimentação da edificação, ela não deve ser representada com numeração, somente com o dimensionamento do fio, tá? No caso, eu não vou pedir para vocês dimensionarem um circuito, então vocês podem representar sem o dimensionamento, só o que vocês vão representar, então, de fato, na simbologia da fiação que está contida no eletroduto que faz a ligação do medidor com o quadro de distribuição, né? A fiação de alimentação da edificação. Então, vocês vão representar somente os fios, né? No caso do Luiz Fernando, o exemplo dele deu que a edificação é bifásica. Então, como que vocês vão representar? Vocês vão representar a simbologia. Não vão precisar representar os dimensionamentos nem identificação do circuito, que isso aqui é a alimentação, então não tem numeração para representar, tá? Então, vocês vão representar a simbologia e vão representar também a quantidade de fases que vocês vão utilizar nessa edificação. Ó. No caso, nesse exemplo em particular, tá, do Luiz Fernando, são 2 fases, então eu vou colocar uma fase extra aqui na minha alimentação. No caso do Leonardo, são 3 fases, né? 48 quilowatts instalados. Então, vou colocar 3 fases aqui na fiação representativa da alimentação, do quadro de distribuição.
Tá claro? Esse eletroduto subterrâneo, esse tracejado, ele também faz parte da layer de eletrodutos? Sim. Tudo que é eletroduto e fiação, é interessante que vocês coloquem na mesma layer, tá? Mesmo que não seja instalação interna, né? Tem gente que diferencia instalação interna de externa, mas eu não vejo muito sentido, tá? Meu ponto de vista, tá? Mas pode ser que vocês pensem de maneira diferente, cada um sabe se organizar da melhor forma, que acredita que seja melhor, né? Então, no caso do eletroduto, né, desse eletroduto da ligação, representativo da alimentação, da edificação, eu gosto de agrupar junto com a layer de dutos e fiação dos circuitos internos, tá? Às vezes não é bom criar muita layer, porque senão o desenho fica com muitas categorias e você não lembra bem quais são as categorias que deve ativar ou desativar, tá? Então, eu acho assim que para o desenho elétrico, 3 a 4 layers, não mais que isso, já está muito bom, tá? Máximo do máximo, 5 ainda é tolerável, tá? Quando você faz o projeto de fato completo, né? Quando você tem outros elementos de projeto, tá? Esse semestre, eu não passei, por exemplo, o Unifilar, né? Então, aí nós não vamos fazer o diagrama unifilar que representa o resumo da instalação, e o unifilar poderia ir numa layer separada, tá? Padrão de entrada poderia ir numa layer separada, tá? Então, entre 3 a 5 layers é uma boa, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Eu acho que já é uma quantidade de categorias que não é tão grande e que ajuda a organizar bem o projeto elétrico. Claro? Sim, não, só perguntei por causa que achei que talvez eles fossem diferentes, o eletroduto e a fiação. Por causa que a fiação acho que é de 1 kV, né? Que é subterrâneo. Sim, a fiação é subterrânea, mas você pode também colocar circuitos subterrâneos na instalação interna, né? Por essa razão, não faria muito sentido separar. Tá? Tudo bem. Não, só para deixar as coisas bem claras, né? Não é o tipo de. Se quiser separar, né, os eletrodutos conforme modo de instalação, pode, tá? Mas eu acho que já vai trazer, particularmente, tá? Minha opinião, não é uma verdade universal. Particularmente, eu acho que vai criar um excesso de categorias, se você segmentar demais o projeto, tá? Que seria esse exemplo aí, você separar os dutos quanto ao modo de instalação, você separar demais, né, os elementos de projeto. Claro? Não, sim, concordo também. Só tinha essa dúvida, não sabia se precisava apresentar especialmente ou não. Gente, mais alguma dúvida? Se o Leonardo não tiver mais nada, eu ainda teria mais algumas. Pode ir falando, né? A gente tem até as 11h50 para ainda tem 1 hora de aula. Eu tava falando aqui pensando que o microfone tava ligado. Pode falar, Leonardo. Qual as layers que vai ter que ser ligada para impressão? Porque meu Ah, desenho ficou bem bagunçado. sim, o mobiliário vocês podem bloquear a impressão. A parte dos textos ali que falam onde é que é a cozinha e tal, tem que ter Não, o também. texto tem que identificar, não adianta. O que vocês podem fazer é desviar o texto ou diminuir o tamanho do texto para deixar o desenho mais limpo. Uhum. Porque a parte ali da circulação, o corredor ali, não tem como. Acho que vou ter que puxar para fora e botar uma linha de chamada como se fosse.
tá? A parte da circulação é sempre a mais difícil de organizar, tá? Quando a gente tem um elétrico. Uma outra prática que é bem interessante é fazer isso aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu mostrar aqui, só um instante. É o seguinte, você... No caso aqui, a circulação, ó, o mobiliário eu vou aproveitar para desligar. Tem gente que gosta de tirar as esquadrias, tá? Se vocês quiserem tirar as esquadrias, pode. Ó, já dá uma limpeza boa no desenho, tá? Eu, particularmente, eu gosto de deixar as esquadrias, mas é uma opção que vocês têm sem prejudicar a leitura, tá claro? E no caso aqui da circulação, né, no meu ainda tá um pouquinho... Posso desviar aqui, posso diminuir um pouco o texto. Vou botar ponto 75, assim não fica tão... Esse fator de ponto 75 eu consigo diminuir e não prejudicar tanto a leitura do usuário, tá? Uma outra prática que é bem interessante, tá? Que o pessoal costuma fazer bastante. Gente, não esqueçam da legenda no desenho, tá? Vocês têm desenho de projeto elétrico, não tem mais regra para determinação da simbologia, como já foi comentado nas aulas assíncronas e já foi comentado aqui em algumas aulas síncronas, tá? Então, o desenho de projeto elétrico, vocês têm que colocar a legenda, informando e identificando cada simbologia, tá? O que que tem de, o que que é uma tomada alta, o que que é uma tomada média, né? Tomada de uso específico, por exemplo, tá? Então, vocês vão ter que identificar. No caso da tomada de uso específico, como a gente usou a mesma simbologia, tá? Tem projetista que gosta de usar uma simbologia diferente. No caso, como a gente usou a mesma simbologia, a gente só diferenciou essas tomadas pela potência, tá? Que é a prática mais usual. Então, você vai colocar uma anotação abaixo da legenda, perto, normalmente no desenho de projeto elétrico tem espaço para anotações, tá? E entre essas anotações, uma que você pode colocar é de informar que a tomada de uso específico está diferenciada pela sua potência, representada no desenho, tá? E voltando à limpeza do desenho e fazendo a relação com esse espaço de anotações, tá? Como que eu posso usar o espaço de anotações e também informar dados do meu desenho que estão omitidos no meu desenho, tá? Como que eu omito alguns dados para poder dar uma limpada no desenho? Vocês vão verificar ali no quadro de circuitos de vocês quais foram os dimensionamentos mais recorrentes. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 10 circuitos e eu dimensionei 5 dos meus 10 circuitos com fio de tamanho 2,5. Então, eu vou omitir a informação 2,5 e aí eu vou colocar na legenda do meu projeto, eu vou criar aqui um espacinho de legenda, deixa eu pegar aqui eu vou criar na layer 0, tá? Dá um retângulo aqui.
Foi muito grande. Bom, então eu criei aqui o meu espacinho da legenda e logo abaixo, ou até na própria folha A1, tá? Essa daqui não tem o espaço de anotação, a outra que tem. E logo abaixo, você vai colocar... Você vai criar um outro quadrinho, um quadrinho de anotações. Aí, nesse quadro de anotações é que você vai colocar umas observações. Por exemplo, ação não cotada no desenho apresenta dimensionamento de 2,5 milímetros de seção de área. Eu vou colocar aqui uma anotação, por exemplo. Diminuir um pouquinho mais. Aí, eu posso fazer isso também com as potências das tomadas de uso geral, tá? De uso específico, não. Mas nas tomadas de uso geral. Vamos supor que eu tenho a maioria das minhas tomadas de uso geral tem 600 watts. Então, eu vou omitir essa informação do desenho. Já vai dar uma boa limpada. Aí, eu vou colocar uma observação. TUGs não cotadas possuem potência de 600 watts. Tá claro? Sim, isso já limpou bastante, né? Então, essa prática já vai dar uma boa limpeza no desenho, você não vai estar perdendo informação, você não vai perder informação, tá? Pode fazer isso também com os eletrodutos. Aí você pode não cotar os eletrodutos, né? Se adotar aquela prática de utilizar tudo com a mesma medida, e aí você vai informar, os eletrodutos têm dimensionamento de tantos milímetros, tem diâmetro de tantos milímetros. Tá claro? Sim. Ô, professora, as duas tabelas também tem que estar no desenho? Sim, quadro de cargas e quadro de circuitos. Aí é importante destacar que a planta baixa ela vai ter que ser representada na escala de 1 para 50, enquanto que as outras tabelas podem ser, os quadros de cargas e quadro de circuitos podem ser representados sem escala, tá? E lembrando que vocês têm que entregar o desenho plotado, né, na folha A1. Então, como que vocês vão entregar o desenho plotado na folha 1, tá? Eu tô mostrando aqui, nesse momento, a viewport, né, do desenho de projeto elétrico no modo layout. Essa viewport aqui, como vocês podem bem observar, ela já está com o desenho configurado na escala 1 para 50. Ah, o meu desenho aqui foi todo feito em centímetros. Então, aqui eu já configurei a viewport para o desenho 1 para 50. Então, eu não vou mexer aqui, não faz sentido, tá? E como que eu vou fazer para colocar outros elementos de desenho, tá? Sem alterar
a escala do desenho que já está configurado, tá? Vocês lembram como que configura a escala de plotagem, né? Vocês aprenderam no desenho arquitetônico. Tem que revisitar esse conhecimento aí. Tá? Caso aqui eu configurei com o método de zoom scale, né? Você vai utilizar o comando zoom scale, vai aplicar o fator de escala tabelado, ali conforme a guia de escalas e plotagem, que está disponível no Moodle, e vocês vão e ao lado do fator de escala, né, tem que digitar assim as letras XP, para que o desenho seja convertido na escala Extended Points, tá? Que é a escala de conversão de escalas do AutoCAD. Bom, e para gerar outros desenhos, tá? Sem alterar a escala do desenho que está exibido do desenho principal do projeto, né? Do desenho da planta baixa. Como que eu vou fazer? Eu vou ativar aqui a layer das viewports, e o que eu vou fazer? Eu vou criar novas viewports para poder inserir separadamente os demais desenhos no projeto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar o comando viewports, e eu vou selecionar a opção single viewport, aí eu vou desenhar uma nova janela de viewport aqui no meu novo layout. Eu vou fazer isso, já vou fazer isso 3 vezes, tá? Uma para representar a legenda, uma para representar o quadro de cargas e outra para representar o quadro de circuitos. Então, já coloquei aqui as minhas viewports, aí eu posso deixar a legenda aqui com tamanho razoável, com as anotações. Aí, ó, para entrar na viewport e fazer as edições de tamanho, lembre-se de que tem que fazer o quê? Tá? Você tem que clicar 2 vezes dentro da viewport e você consegue abrir o Ambient Model dentro dessa janela. Aí você consegue alterar os tamanhos e fazer as configurações de zoom, né, do objeto que você quer representar na viewport. Para sair da viewport, clica fora da janela de viewport 2 vezes, tá? Clique duplo fora da janela de viewport 2 vezes. Então, coloquei aqui, ó, já configurei a minha primeira viewport, a minha segunda viewport é a que tem o quadro, vai ter o quadro de cargas, aqui eu estou mostrando o quadro de esquadrias arquitetônico, porque eu não importei o quadro de cargas, eu posso importar da mesma forma que importei os anteriores. Eu tiro uma cópia da imagem e eu posso importar essa imagem, ou tiro uma, entenderam? Da mesma forma que eu fiz nos casos anteriores, né, para importar esse quadro de esquadrias aqui, tá? Então, aqui também eu vou colocar o quadro de cargas e o quadro de circuitos. Na hora de imprimir, o que nós vamos fazer, tá? Essa também é uma pergunta que tem a ver com a pergunta anterior, essa resposta tem a ver com a pergunta anterior do Leonardo. Eu posso bloquear a impressão da viewport, ou congelar, aliás, eu vou congelar a viewport, tá? Então, para poder congelar a viewport, eu tenho que sair dessa layer, aí eu posso congelar. Aí as molduras nas tabelas vão ser ocultas, tá? E também a sua impressão vai ser bloqueada. Tá claro? Sim, professor. Professora, o diagrama unifilar que tá lá no. É um dos itens
do que é para ter no trabalho. A professora falou que Sim, não mas eu precisa. acabei não exibindo para vocês esse semestre. Ah, tá. É por isso que eu fiquei meio confuso. Não, e não adianta eu cobrar hoje no dia da entrega, né? Não. Então, eu acabei não exibindo, foi a falha minha, que no fim foi bom para vocês. Mas é um item que é obrigatório no projeto, tá? Aí esse diagrama, então, vai ficar para a disciplina de instalações elétricas. Tem alguns exemplos que foram exibidos na aula dos diagramas, né? Mas eu não, no fim das contas, eu não construí o diagrama com vocês, tá? Tá bom. Eu também ia perguntar isso, professor. Eu até já tinha feito aqui um diagrama e eu tava com dúvida nessa parte também, mas aí não sei, acho que eu devo tirar isso do desenho, então melhor deixar para outro momento. Sim. Não, se quiser deixar, pode deixar. Ah, mas aí ele não vai ser avaliado porque eu esqueci de informar para vocês. Mas é bem simples, tá? Só a nível de curiosidade, só em nível de curiosidade, né? Então, o diagrama unifilar, como que ele é construído, né? O que que ele significa? Ele significa o resumo completo da instalação elétrica, tá? Então, por isso que é importante a gente saber também os ramais de como que a conexão da edificação é feita, né? Saber qual que é o tipo de padrão de entrada da edificação, porque essa informação ela vai estar incluída no diagrama unifilar. Tá? Então, eu vou incluir os dados do padrão de entrada nesse diagrama, além dos circuitos representados no quadro de circuitos. Tá claro? Professor, eu posso mostrar o que eu fiz? Pode, só deixa eu ver aqui se já está autorizado o compartilhamento de tela. Tá sim, pode mostrar. Eu não comecei a compartilhar, não sei se já foi. Sim, é mais ou menos isso, tá? Aí é possível fazer a separação, né, do diagrama. No caso aqui, tu tem a ligação duas fases e neutro. Aqui do medidor sairia o terra, tá? Ali onde tem a caixinha do quilowatt-hora, né, no medidor, aí sairia o terra, e o terra já está representado aqui, certo? E aqui o teu disjuntor está trifásico, mas a tua edificação é bifásica ou trifásica? É bifásica, não? É que eu só tinha Aí copiado tem o que tirar modelo. os polos, exatamente. Sim. Aí, no caso do disjuntor, tá? Normalmente a gente representa também o tamanho do disjuntor, tá? Nesse caso aqui, como nós não dimensionamos, então nós vamos deixar sem a representação. Bom, então aí aqui tu separou o padrão de entrada e aqui tu separou os circuitos internos. Sim, aí você distribui pela potência, identifica, tá? Um dado que tá aqui colocou o DR, tá? O DR, ele é um item que eu optei por não apresentar para vocês como que ele é dimensionado, tá? Porque ele precisa de um conhecimento um pouquinho maior, tá? E também aí tem a questão dos agrupamentos, vai agrupar, vai usar IDR, vai usar DDR, eu vou deixar esse conteúdo para que vocês aprendam na aula de instalações elétricas, tá? Que aí vocês vão entender um pouco melhor os motivos pelos quais o DR deve ser instalado, tá? Só adianto que é proteção para choque elétrico, é proteção de carcaça. Bom, então, no caso aqui você colocou as potências, a identificação do circuito. No unifilar também vão os seguintes dados, tá? Por linha de circuito. Você informa a fase
que o circuito pertence. No caso do circuito bifásico, você tem que dizer, esse circuito interno, ele está ligado à fase A ou à fase B, tá? Então, esse dado tem que constar, ou fase R, S ou T, né? Também é uma nomenclatura bem usual. Poderia ser assim, mais ou menos por cima aqui? É possível ser dessa forma, mas normalmente se coloca nos parênteses, tá? Das duas formas estão corretas. Bom, e também vai a identificação da corrente que passa por aquele circuito. Já normalmente ao lado da potência. Normalmente nós identificamos a fase, a corrente e a potência, tá? Dentro desse parênteses aí que tem o dado de potência. E é importante, tá? Na identificação das fases, o ideal é que cada fase tenha uma soma parecida, tá? Atenda com uma quantidade de carga parecida. Por exemplo, se eu tenho uma instalação de 2 fases, eu tenho uma potência de 20 kW, o ideal é que eu tenha 10 kW ligado numa fase e 10 kW ligado na outra, tá? Assim, No caso, a distribuição. isso, tem que fazer a distribuição, o procedimento chamado de balanceamento de fases. Se não dá defasagem, né, é muita corrente em uma, dá problema, né? Então, dá, mas não chega a ser tão relevante assim, né? Principalmente quando se trata de instalações residenciais de baixa tensão. O problema é quando a carga é maior. Sim. Aqui eu também teria que separar nas layers, tá tudo em uma layer só. Tá só tudo como elétrico. Não sei. Sim. O unifilar é bom dedicar uma layer só para ele, tá? Quando você faz o desenho. Tá, eu vou dar uma ajeitada aqui, mas isso eu vou fazer depois, então, já que não é... Aí ele tá como item opcional, tá? Se ele entrega se quiser. Mas a forma de fazer está correto. Colocou a reserva, né? Colocou o dimensionamento dos disjuntores, os polos direitinho. É assim que tem que ser. Tá bom, se eu terminar da casa e tiver tempo de fazer isso aqui, eu faço daí. Tá bom. Gente, mais alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Se surgir, eu chamo. Então tá. Professora, eu tenho, tipo, nas layers aqui, eu tenho, que nem as layers da calçada, cobertura, que era por causa que eu peguei o mesmo projeto do arquitetônico. Eu preciso tirar elas ou eu só ignoro elas? O que eu faço? Pode deixar transparente. Só ignora, como você disse. Mas aí deixa eu mostrar aqui uma opção, tá? Só para ficar bem claro. Né? No caso das layers, não apaga, tá? Porque se tem elementos ainda presentes nessas layers, você não vai conseguir apagar. Tá? Você teria que remanejar, né? Alguns itens para outra layer, para poder apagar essas layers e talvez nem conseguisse, dependendo de como você salvou o arquivo, né, ou se importou o arquivo como referência externa, principalmente nesse segundo caso, você não vai conseguir apagar, tá? O AutoCAD não apaga a layer importada de referência externa. Por isso que às vezes a gente passa muito trabalho fazendo projeto, porque tem projetos arquitetônicos que têm um caminhão de layers e mal organizadas e subutilizadas. E aí a gente
não consegue apagar, aí vai ter que deixar ali. Bom, então, no caso aqui como eu vou diminuir o efeito das layers ou ignorá-las, né? Ignorar é só deixar aqui e tal, mas aí você pode diminuir, mexer na transparência da layer para poder destacar mais o projeto elétrico, né? Por exemplo, eu posso aumentar aqui a transparência das paredes para 60%. Posso aumentar a transparência das esquadrias para 40%, para 50%. Eu vou dar bem mais destaque para o projeto elétrico, tá? Caso vocês utilizem esse recurso de transparência, minha sugestão, tá? Pode até dar uma transparência na layer 0, né? Para a gente suavizar um pouco o texto do nome dos ambientes, tá? Vamos botar aqui 20%. Até para botar 30%. Minha recomendação, tá? Quando vocês forem trabalhar com transparência de layer, não passar de 60%, tá? Tem algumas impressoras que elas acabam deixando de imprimir cores muito claras, tá? Então, o ideal é não passar de 60% na configuração da transparência. Ok, já ajudou a dar bastante destaque aqui no projeto elétrico agora. Tá? O recurso da transparência ele é muito bom para projeto complementar, em geral. Tá? Que ele dá bastante destaque pro complementar. Gente, mais alguma dúvida? Professor, eu vou mostrar aqui o meu projeto por causa que ele na verdade, ficou bem bagunçado. Não sei se eu distribuí mal. Na verdade, vou ter que refazer os circuitos, ter que mencionar de novo, por causa que um circuito ficou muita corrente. Eu vou fazer isso depois eu mostro. Tá. Na hora que quiser compartilhar a tela, vocês já estão autorizados, tá? Eu só vou mostrar para mostrar como é que ficou. É que não ficou muito bom, eu vou ter que refazer. Ficou muito bagunçado, eu tinha que fazer cada coisa aqui para dar certo. É que eu fiquei com um problema por causa dos circuitos. De, por exemplo, ter o circuito saindo para cá e levar para cá. Tive que passar por baixo. Aqui também deu um problema por causa de passar a tomada de uso especial para cima, para o chuveiro. Acho que eu tenho que fazer isso aqui, né, professora? Mas o que tu acha que tá dando, o que tu tá alegando ter problema mesmo? Eu tenho o circuito aqui eu vou ter que separar, eu tenho o circuito da cozinha e da área de serviço, eu vou ter que ou trocar o condutor, colocar um condutor 4, que esse é o que deu 17 amperes, ou eu vou ter que trocar de circuito, colocar um circuito só para a área de serviço e um só para a cozinha. Ou aumentar o condutor. O certo seria, acho que, fazer outro circuito, né, para não ter que colocar um condutor 4. Teria que dividir, mas as duas opções estão corretas, né? É referente àquela primeira dúvida que foi apresentada, né? Sim. Da questão do dimensionamento do disjuntor. Aí você vai ter que avaliar conforme o tempo, né, que você tem. Lembrando que a entrega é hoje, pensando que a entrega é hoje, né? Eu acho que fazer dividir o circuito não seria a melhor opção. Eu acho que E até porque o teu desenho, no geral, ele está bem distribuído, tá? Ele está respeitando ali as 6 saídas,
Então, a quantidade de circuitos, só tem que dar uma olhadinha na quantidade de circuitos que está saindo do quadro, tá? Dá uma conferida nesse dado. Mas, no geral, o desenho tá respeitando bem as regras. Então, aquela coisa, né? A gente não mexe muito em time que está indo bem. Então, eu acho que dividir o circuito a essa altura não seria a melhor opção. Sim. No caso, tem aqui o circuito 1, circuito 2, saindo 3, 4, 5. Ah, tá. Aqui tá errado. Eu irei a simbologia. Aqui em cima é o 6. Aqui é o 6, não o 5. Uhum. Esse aqui é o 5, o 6, e o 7 tá vindo por aqui. Por causa que esse daqui já tava com umas 6 saídas. Eu tava com um problema de distribuir esses pontos de luz, e daí eu tive que passar daqui para cá, para ir pro chuveiro. Certo. A distribuição, a princípio, não parece ter problema, mas só tem que corrigir os valores que estão incorretos, né? Esse daqui daí era o que eu fiz na parede, mas esse aí, então pode ser assim por causa que tá na parede e outro passa por cima. Aí é aquilo que eu disse antes, né? Tem que ver a altura da tomada. Essa aqui é uma média, Aí cruza ou não cruza? não cruza. Tá Esse bom. aqui, esse aqui passa no alto, esse aqui passa baixa. Certo. Aqui também eu acabei fazendo um circuito depois. Tem problema esse aqui tá um pouco afastado dos outros? Não, a distância entre os símbolos não importa, tá? O que importa é estar no lugar correto. Tá, ok. Eu tentei sempre, tipo, no máximo 3 circuitos num condutor. Ó, professor, a cotagem tem que estar ligada também. Cotagem, não. Cotagem pode estar desligada. Tá bom. A cotagem, a pessoa só vai ligar quando precisar de algum dado de medida. Só um pouquinho. E a cotagem, a melhor opção, né? Ainda respondendo sobre acionar a layer ou não da cotagem, a melhor opção é desligar mesmo. Porque a cotagem, se você coloca ela como transparência, como transparente, ainda assim vai poluir o desenho, porque contém informações, né, numéricas, que podem confundir a leitura do elétrico, claro, em volume muito grande, né? Aham. Então, a cotagem, a melhor opção é desligar. A projeção de cobertura. A projeção de cobertura é um item que você pode desligar. No nosso caso aqui, dessa planta em particular, ela é junto com a calçada, o que facilita um pouco o nosso trabalho. E a gente só deixa transparente. A calçada tem que estar representada, tá? Devido à representação da ligação do quadro de medição com o quadro de distribuição. Gente, mais alguma dúvida? As tabelas de carga de circuito, a gente pode deixar em qual layer?
Tabelas de cargas e de circuitos pode ser na Layer 0. Da mesma forma como vocês deixaram quadro de esquadrias no desenho arquitetônico. Tá? A Layer 0 ela é boa para alocar principalmente os elementos importados para o desenho. Tá? Porque ela não pode ser apagada e é uma boa opção para você importar elementos. Tá? Então, ela vai ter de qualquer maneira, e aí você concentra os elementos importados numa layer que já não pode ser apagada originalmente e evita criar layers que contenham elementos importados. Claro? Sim, não, é só por essa dúvida mesmo. Onde é que eu acho aquela tabela dos eletrodutos mesmo? Tem uma slider? Tem na aula assíncrona de dimensionamento e nos slides de aula. Gente, qualquer coisa, se tiverem mais dúvidas, só perguntar. Professor, aqui no meu dimensionamento de eletrodutos, nos piores casos, assim, onde é que tem mais condutores, eu tenho 8 condutores de 2,5, eu teria então um eletroduto de 20, mas já quase 25, ou então 6 eletrodutos de 4 milímetros também, de 20, seria um eletroduto de 20 milímetros, mas quase 25. Então, não sei se eu posso usar o de 20 ou se eu devo usar o de 25, já pensando em uma possível reforma. Ou... Então, aí, no caso, como eu disse antes, né, para simplificar o raciocínio de vocês na disciplina, o melhor é escolher tudo com uma medida só, né, verificar. No teu exemplo aí, tu disse que o de 1 polegada deu medida maior, certo? Do que aliás, o circuito 1 apresentou um eletroduto com medida maior do que os eletrodutos mais recorrentes que o circuito 4 passam, por exemplo, né?
Sim, eu tenho situações onde é que eu tenho 8 condutores de 2,5 e onde é que eu tenho 6 condutores de 4. Tá, em primeiro lugar, tem que identificar quais são os circuitos que apresentam os trechos de eletrodutos que contêm quais são os circuitos que passam por esses trechos de eletrodutos que você levantou, tá? Em cada uma das situações. Por exemplo, no circuito 1, eu tive situações que o pior, o caso que teve mais compartilhamento, né, que o eletroduto estava mais cheio, e ao fazer o dimensionamento eu tive 25 milímetros de diâmetro resultante, né, da ocupação do trecho de eletrodutos que o circuito 1 passa. Qual que é o trecho e no caso do circuito 2, né, aí eu vou avaliar quais são os trechos do circuito 2 em quais trechos de eletrodutos o circuito 2 passa, qual que apresenta o maior dimensionamento, tá? Aí eu vou anotar quais trechos o circuito 3 passa, e aí eu vou anotar o maior dimensionamento. Aí, a minha resposta anterior, né, tinha sido a seguinte: para simplificar o raciocínio de vocês aqui na disciplina, seria escolher o caso que apresentou o maior dimensionamento de eletrodutos entre todos os avaliados, tá? Então, no exemplo que eu acabei de dar, seria o exemplo do circuito 1, né? Que eu tive um dimensionamento com eletroduto de 1 polegada. Aí eu vou usar 1 polegada em tudo, tá? Só para exemplificar. Mas na vida prática, né? Como eu falei para vocês, em alguns casos é interessante a gente usar eletrodutos menores, tá? Para quê? Para economia de orçamento. Então, aí, nesses casos, a gente vai escolher, tá? Mas aqui para a disciplina pode ser tudo uma medida só, é isso que eu quero dizer. Tá claro? Sim, eu acho que eu vou escolher então o D20, já que os circuitos permitem. Se todos permitem, tudo bem, né? Agora, se tem um que não permite, aí já é um problema. É que eu tenho circuitos aqui com 8 condutores. É que o Tera também conta, né? Então são 8 condutores de 2,5. Seria então um eletroduto de 20. Ou então 6 condutores de 4. Sim. São os piores casos. Uhum. Certo. Aí no teu caso, aí tu acabou de descobrir, né, qual é o valor mais efetivo, depois de avaliar. Lembrando, né, é importante, no eletroduto você tem que considerar todos os condutores, né, inclusive o terra, como você bem mencionou. Não são só os condutores carregados, né, os condutores carregados vocês vão ver por que, quando que eles têm que ser considerados, né, no compartilhamento de circuitos, lá na disciplina de instalações elétricas. Tá? Tem um conceito à parte. Envolve as questões de compartilhamento, as questões térmicas, né? Que né, são nesses casos que os condutores carregados são considerados. Agrupamento, tá? Gente, mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Estou ajeitando o desenho, depois tem que começar a fazer as configurações para plotagem.
Professor, na legenda precisa, como é que eu explico a tomada de uso específico? Aí vai depender no caso da tomada de específico, aí você vai colocar o dado de potência diferente das potências de tomada de uso geral, né? Você vai diferenciar as tomadas de uso geral através das potências de projeto em relação à tomada de uso específico. Por exemplo, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Vou copiar aqui a tomada do chuveiro. Existem duas formas, tá? Eu posso representar com a simbologia ou eu posso representar aqui nas anotações, tá? Eu vou começar pela segunda, que é mais simples. Tomadas de uso específico estão representadas por sua potência. Estão representadas pela potência dos equipamentos. A primeira opção é essa, tá? Você vai colocar uma anotação na legenda. A segunda opção é você colocar a simbologia. Vou pegar uma caixinha de texto aqui. Informar. Vou botar aqui. Ó, então aí vai ficar algo desse tipo aqui. Eu vou aumentar aqui o tamanho do símbolo. Vai ficar algo desse tipo, tá? Tá claro? Sim, dá para entender bem. Só para colocar o símbolo e o que ele significa, né? No caso, eu selecionei um exemplo que tem a potência diferente de 100 e de 600, justamente
para identificar, né, a tomada de uso específico, tá? Na legenda, então, vão vários símbolos, né? Vão, por exemplo, eletroduto, fase, neutro, tera, retorno, interruptor, tomadas Sim, geral, as de 100 watts, as de 600, precisa diferenciar ou não precisa? tomada de uso geral não precisa diferenciar. Tá. Só daí ele colocar a altura, né? Se é uma tomada média. Ok. É bom também vocês, quando for fazer a legenda, né, e a organização do projeto em geral, pensar se outra pessoa conseguiria ler o que vocês estão escrevendo, a forma como vocês estão representando. Nossa, é bom sempre fazer esse exercício. Semana que vem tem aula, professora? Semana que vem é só a entrega de notas e recuperação. Agora vocês vão só aguardar, né, a entrega das notas. A ideia é tentar entregar as notas até a próxima quarta-feira. E com isso encerrar o semestre.
E qual que é a outra disciplina que tu falou que a gente vai ter mais pra frente? De projeto de instalações elétricas, é uma disciplina do EL mesmo. É já da próxima fase? Não, é mais para frente, é mais para o final do curso. Tá bom. Bom, gente, bom fim de semana para vocês, né? Espero que encerrem bem aí o projeto. Acredito que vão encerrar as perguntas aí que vocês fizeram, as dúvidas que vocês esclareceram. O Leonardo mandou um e-mail ontem, também já respondi ele. Então, sucesso aí no trabalho, no final do semestre, e bom fim de semana. Obrigado igualmente, professora. Obrigado, bom final de semana também. Obrigado pelas aulas, professor. De nada. Sim, obrigado pelas aulas, professora. Muito boas.